Boa tarde, pessoal. Chegamos então à sétima regra do direito de vizinhança. E como não poderia ser diferente, né? A mais complexa, a que gera mais polêmica, que é justamente o direito de construir, certo? Essa parte do direito de construir vai estar estampada no Código Civil a partir ali do seu artigo 1300. E via de regra o que nós temos é o seguinte, pessoal, o direito de construir ele é livre, né? Então a gente pode fazer tudo exceto algumas coisas. E acaba sendo essas exceções que a gente vai comentar com vocês então. Então o vizinho não pode despejar goteiras nem no terreno do vizinho e nem no seu teto. Então a gente estaria falando aqui situações como apartamento, né? De teto, gotejar de um apartamento para o outro. Ou gotejamento mesmo, de você tirar a água, por exemplo, do seu telhado e jogar para dentro do telhado do vizinho, né? Então isso acaba sendo então proibido pela lei. A outra situação que quase todos já sabem é que é proibido na construção nós edificarmos janelas, né? Ou circuitos de ventilação, né? Que acaba tendo então um acesso, né? Com o terreno vizinho a menos de 1,5 metro. Então vamos imaginar o seguinte: nós temos ali um muro construído, né? Então da linha central do muro nós vamos recuar 1,5 metro e aí então estaríamos permitida a edificação de janelas em nosso terreno. E o vizinho, por sua vez, da mesma forma. Isso quer dizer que entre uma janela e outra, do terreno A com o terreno B, nós teríamos aí então uma distância de 3 metros no total. 1,5 metro dentro da sua propriedade, 1,5 metro dentro da propriedade do seu vizinho. Agora, se nós não fôssemos edificar janelas, é permitido que a gente edifique, né, em distância próxima ao muro ou até mesmo aproveitando no muro metade do seu comprimento. Quando a gente pega esta regra e transporta para a zona rural, aí nós vamos ter uma diferença. Tá? Na zona rural, o limite vai ser de 3 metros construindo janela ou não construindo janela. Tá? Então, para a zona rural, acaba tendo esta diferença que exige-se os 3 metros. Aí você fala assim, Moacir, mas beleza, eu não tenho, né, ainda uma fazenda, mas eu tenho aí um sítio, né? Um sítio de recreio, um sítio de lazer. Pois bem, aí você vai ter que observar se esse sítio seu, ele acaba se encaixando, né, em uma zona urbana de expansão ou se ele acaba sendo, né, colocado aí em uma zona de sítios mesmo, né, tida como zona rural, só com adequações no seu plano diretor. Então quem vai informar isso vai acabar sendo, né, o plano diretor de cada cidade. Então a gente está dizendo que vai ser a nossa prefeitura. Bom, o que mais que a gente pode dizer ainda dessas vedações de direito de construir, pessoal? Nós temos ainda a vedação da construção de fornos, né, e churrasqueiras, grandes churrasqueiras, essas igual de churrascarias, né, que a gente inclusive está com vontade de comer. Nessa época de pandemia a gente acaba ficando meio recluso em casa. Então esses grandes fornos, churrasqueiras grandes industriais, vamos assim dizer, a gente não pode edificar essas churrasqueiras, esses fornos, de pareia de divisa com seu vizinho. Por quê? Imagine a situação, né, se ele estiver inclusive aproveitando o muro do outro lado, como vai ficar justamente o calor dentro da propriedade dele. Então por isso que também é vedada essa edificação de fornos, né, justamente rente aos muros. Outra vedação ainda dentro do direito de construir é justamente, né, a construção de fossa séptica próxima a poço artesiano. A gente pode falar, mas é claro, né, Moacir? Pelo amor de Deus, quem vai fazer isso, pessoal? Né? Não pensem que não faz, tá? Então, às vezes a gente contrata aí pessoas para fazer o serviço e a gente fala assim, quero que faça tal coisa. Eles vão lá e fazem, né? Às vezes não tem o conhecimento da norma. Então, a situação como essa é vedado. Então, tem, né, o distanciamento próprio a ser aplicado em cada situação. Tá? Até porque a gente tem que saber que existe o deslocamento, né, da água ali embaixo. Então, a própria fossa séptica, se ela não for construída de forma adequada, vai acabar contaminando completamente o seu poço artesiano.
certo? Com isso, então, pessoal, vamos ter vários outros casos que são os casos polêmicos dentro desse direito de construir. Então, a gente pode observar, por exemplo, né? Vamos imaginar a situação em que eu tenho, né, um prédio ao meu lado e eu tenho um terreno. Nesse terreno eu resolvo edificar uma casa. E aí depois, por conta disso, eu vou lá e construo um muro, né? Vamos imaginar que seja possível, não tenho conhecimento de engenharia, mas vamos pensar que eu construo um muro aí de 6, 7, 8 metros de altura, tá? E com isso, nesta construção eu venho inclusive a vedar a entrada de sol em determinados apartamentos ou até mesmo na piscina daquele condomínio, justamente para resguardar a minha intimidade. Tá? Isso tudo vai ser objeto de análise do judiciário, porque a gente vai analisar se houve ali um abuso do direito de propriedade ou não. Tá? Então, por isso que eu digo para vocês que é complexo, porque o juiz vai ter que analisar várias situações, vários casos concretos, né? Então, assim, para aqueles que são de Uberlândia, lembra de uma polêmica que envolvia o Clube Cajubá, justamente com um condomínio logo à frente, né, que foi edificado, isso foi objeto de ações judiciais. Eu acredito que acabou terminando com um acordo, né? Mas constantemente a gente tem aí casas na cidade e nessas casas são edificados condomínios edilícios ao redor dessas casas, e essa casa às vezes tem uma área de lazer, uma área de piscina, e a intimidade daquela casa acaba sendo violada, né, com a construção desse prédio, então acaba tendo que ter demandas na justiça com relação a essa situação. Existe o caso emblemático, né, lá do Rio de Janeiro, no Leblon, onde o vizinho resolveu construir um muro alto para barrar a intimidade da sua casa, e o pessoal então entrou com ação na justiça. Essa ação na justiça eles acabaram firmando um acordo, e aí nesse acordo eles entenderam então por reduzir o tamanho do muro, só que o vizinho de dentro, né, da casa em si, não do apartamento, resolveu então plantar algumas árvores que com o passar do tempo elas ultrapassaram inclusive o tamanho do muro originalmente por ele pretendido a construção. E aí com isso então o pessoal teve que novamente, né, acionar esse acordo na justiça que eles haviam firmado, porque com a edificação das árvores, né, com a construção, né, com o plantio dessas árvores, acabaram então violando o acordo que tinha um limite X, né? E nesse caso aí a gente ia falar que existia uma certa servidão, porque a pessoa queria ali ter a vista da lagoa lá no Rio de Janeiro, né? Então todas essas situações vão acabar sendo resolvidas na justiça. Tá? A gente tem que lembrar essas regras que eu passei para vocês, que acabam tendo essas proibições básicas, e tudo aquilo que nós entendermos que venha a ser algo nocivo, um uso abusivo da propriedade, a gente retoma as regras anteriores que nós estudamos e submetemos essas regras à análise do judiciário. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar conosco aqui a sua dúvida, e se curtiu, né, clique em curtir e compartilha. Forte abraço!